Olá a todos! Então, o tema da nossa meditação de hoje é a sua chama interior. Então, quando olhamos para dentro de nós próprios, então nós temos que nos questionar o que é que faz com que nós prossigamos e vivamos felizes, leves. Então, sem dúvida, dentro de cada um de nós há essa chama. Cada um de nós tem uma chama especial. Nem todos brilham da mesma maneira. E essa ideia da chama também é porque essa chama, para que ela continue acesa, internamente ela precisa de combustível. Então, que tipo de chama eu tenho dentro do eu e como que eu vou alimentar essa chama? Então, alguns podem ter a chama da determinação, da coragem. Então, independente do que aconteça, aquela pessoa nunca vai olhar para trás, ela vai sempre olhar para frente. Então, sem dúvida, essa é a chama principal que guia a vida, a personalidade dessa pessoa, desse ser, dessa alma. Então, cada um de nós deve verificar-se internamente. Então, o que é que faz com que eu seja alguém diferente, alguém especial? O que é que faz com que a minha vida se torne algo único, algo especial, algo único? Essa é a ideia. Então, olhe para dentro de si. Qual é a qualidade principal que rege toda a sua vida? Para um será o amor, para outro será a harmonia, para outros a cooperação, a generosidade. Então há que ter pelo menos uma qualidade especial que vai ser essa chama que ilumina a sua vida. E uma vez descoberta essa chama, nós podemos transformar toda a nossa vida de uma maneira muito, muito, muito especial. Por quê? Porque quando nós mantemos essa chama acesa, então iluminamos a nossa vida com sempre coisas boas. Porque quando nós espelhamos coisas boas de dentro para fora, então sem dúvida o universo responde também, do externo para o interno. Então essa é a experiência que nós temos que ter. Tudo que nós queremos na vida é possível alcançar. Tudo está nas nossas mãos e muito tem a ver com a nossa personalidade e a forma como nós lidamos com as situações. Então, uma pessoa que vive, não é, com muitas negatividades na mente, no coração, que nutre ressentimentos, raiva, irritação. Então, ao invés de manter essa chama sempre acesa, essa chama interior, ela vai viver na escuridão. E a escuridão atrai escuridão. Então, ao invés de você atrair coisas boas, você vai atrair negatividades para a sua vida. Ninguém quer isso. Nós queremos só o que é bom. Todos nós queremos só o que é bom, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Essa é a natureza da vida, não é? Querer o bem, ser feliz, ser leve. Então, para isso, nós temos que aprender a manter essa chama interna sempre acesa. Então, quanto mais qualidades uma pessoa desenvolve durante a sua vida, mais iluminada ela se torna. Mais tudo que ela faz fica sob essa luz que ela mesma criou. Essa é a ideia. E daí nós não precisamos ter medo de nada, porque o medo simboliza também essa escuridão, não é verdade? Nós só temos medo se nós não sabemos o que está por detrás das situações. Mas quando eu tenho a certeza absoluta de que estou a viver e a fazer tudo sob o prisma dessa luz interior, dessas qualidades do bem, querer o bem, fazer o bem, ter força interior, coragem, determinação, então eu posso ter a certeza absoluta que tudo que vai acontecer na minha vida vai ser o melhor. E mesmo quando não for,
eu vou ter força para ultrapassar aquele obstáculo do caminho, porque muitas vezes aquele obstáculo que vem, ele está lá simplesmente para fazer com que eu dê um passo maior na minha jornada, na minha caminhada. Então, se naquele momento de dificuldade eu for capaz de alimentar ainda mais a minha chama interna, com positividade, com força interior, com coisas boas, então eu posso ter certeza que aquele obstáculo não vai ser um empecilho para nada. Ele só vai me ajudar a progredir, a avançar, a ser melhor. Mas mesmo para ver as coisas dessa maneira, a minha visão tem que mudar. Então, eu tenho sempre de me questionar o que eu quero ser, como eu quero ser, né? E o que eu estou a fazer para chegar lá. Então, tudo está nas minhas mãos, como eu já disse, mas a caminhada é de cada um. É como se nós tivéssemos a levar essa chama, não é? A caminhar por entre as situações na vida com essa chama acesa na mão, assim como eles levam a tocha olímpica e ela nunca pode apagar-se. Então, da mesma maneira, eu tenho que levar essa chama, mas essa chama na realidade é a minha vida, é aquilo que está dentro de mim que não pode apagar-se diante das circunstâncias. Então, mesmo se o mundo inteiro estiver contra mim, mesmo se o mundo inteiro estiver a pensar de outra maneira, então eu tenho que manter a minha dignidade, a minha força interna, a minha chama sempre acesa. E aí sim eu vou atrair o melhor sempre, não é verdade? Então, nós sabemos que na vida nem sempre as pessoas vão pensar da mesma maneira. É natural que cada um tenha suas próprias ideias. Mas eu tenho que manter as minhas com personalidade, com força, com vontade, força de vontade. E aí, com essas qualidades, eu vou conseguir manter, mesmo os meus sonhos, todos eles sob a proteção dessa chama, que são, na realidade, os meus pensamentos e sentimentos. Então, nunca deixe que essa chama apague. Então, mesmo se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você tem um sentimento de prosseguir numa determinada direção, sempre pense, eu estou a segurar essa chama e não posso deixar que ela se apague, custe o que custar, ok? Então hoje nós vamos praticar, sentir essa chama que está dentro de cada um de nós, que somos nós, que nos torna especiais, e vamos então iluminar a nossa vida e também a vida daqueles que estão à nossa volta, ok? Então nesse momento, onde quer que vocês estejam sentados, relaxem e deem a vós próprios a oportunidade de estarem silenciosos, com serenidade, com paz interior, ok? Então, conforme eu sento, me sento de forma relaxada. Eu começo a experimentar, a sentir esta chama que brilha no meu interior. Nós podemos visualizar como se essa chama fosse algo físico, a brilhar a partir do nosso coração, que simbolicamente significa a brilhar através dos meus sentimentos mais puros e ilimitados. A chama interna de cada um de nós é alimentada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E quanto mais estes sentimentos forem puros, isto é,
sem qualquer egoísmo. Quanto mais eles forem incondicionais, independentes daquilo que os outros me possam dar como retorno. Então, mais e mais, estes sentimentos alimentarão essa minha chama interna. Então, esta é a chama da minha coragem, da minha determinação e dos meus sentimentos e intenções mais puros e ilimitados. É isso que faz com que sejamos felizes, contentes ao longo da vida. Não é aquilo que recebemos de fora, mas é aquilo que fazemos com tudo o que recebemos de fora. Então, o que é que os meus relacionamentos estão a proporcionar? O que é que a vida, em termos materiais, estão a me proporcionar? E o que eu faço com tudo isso? Quais são os sentimentos internos que eu tenho? Mesmo quando as situações externas que não posso controlar tragam algum tipo de tristeza. Será que eu sou capaz de transformar essa tristeza, essa negatividade em algo de bom, em alguma lição para a vida? Será que eu sou capaz de transformar um obstáculo em força interior? Será que diante de um obstáculo eu sou capaz de nutrir ainda mais essa minha chama interna de coragem, destemor? Então eu observo o meu comportamento diante das situações. Eu penso naquilo que eu almejo e naquilo que eu alcanço a cada momento. O meu sucesso, a minha vitória, encontra-se no meu interior. Está principalmente nesta tarefa de conseguir manter a minha chama interna sempre acesa. Se eu for capaz de ser contente o máximo possível, se eu for capaz de manter a minha bondade e generosidade independente daquilo que acontece à minha volta, então essa minha chama interna brilhará cada vez mais. E onde há luz, a luz atrai luz, a luz atrai positividade, atrai harmonia nos relacionamentos, faz com que o universo inteiro curve-se diante de mim, com o objetivo de preencher os meus sonhos. Então tudo depende desta chama interior que brilha, pois quanto mais ela brilhar, mais eu serei capaz de atrair o melhor, o mais belo para a minha vida. Então eu verifico
se os meus pensamentos estão alinhados com este sonho de ser leve e feliz. Será que os meus pensamentos vão sempre na direção do bem? Será que eles são construtivos, seja em relação ao eu ou aos outros? Será que eu sou capaz de manter a positividade? Isto é, será que eu sou capaz de buscar o melhor dentro de cada situação, mesmo quando elas forem difíceis? Se eu for capaz de buscar a essência de cada coisa, então eu serei capaz de ultrapassar a dificuldade, tornando-a num presente divino. Então tudo depende do que eu quero, como eu quero. Tudo depende do que eu estou a trazer para o meu interior a cada dia. Visualize essa chama brilhar no seu interior. Será que ela falha algumas vezes? Ou será que ela mantém-se constante? Manter a chama constante, a chama interna constante, significa manter o autorrespeito em todos os momentos da minha jornada. Eu tenho de acreditar em mim mesma, acreditar que sou capaz de vencer obstáculos, acreditar que sou um ser único e que não há ninguém como eu em todo o universo. Ao desenvolver esse autorrespeito, esse amor próprio, então todo o meu ser alimenta-se destes sentimentos tão elevados. É como se eu estivesse, pouco a pouco, a colocar mais e mais combustível nesta chama, para que ela continue a brilhar. Eu sou essa chama. Essa chama sou eu. Essa chama são os meus sentimentos mais profundos. São os meus pensamentos direcionados. E são também os meus atos. Os atos que alimentam essa chama são os atos incondicionais, preenchidos de qualidades. Quando sou capaz de ir ao encontro de alguém mais, levando o melhor que há em mim, dando como um presente algo de bom, para que o outro possa elevar-se, seja através de pensamentos, palavras ou ações. Então, estes atos elevados tornam-se um combustível poderoso para aumentar ainda mais a minha chama interior, pois os atos elevados ficam impressos como se fosse numa tela, na tela da minha vida. E conforme aquelas imagens ficam gravadas, elas transmitem a partir delas próprias toda a força que carregam dentro de si
seja o sentimento de cooperação, de amor ao próximo, de dedicação, de entrega, de amor incondicional. Então, os atos não são apenas atos, mas são como joias preciosas. Então, eu tenho sempre de questionar-me: será que os meus atos são sempre elevados? Será que os meus atos conduzem todos na direção do melhor? Será que, quando as pessoas olham para mim, elas são capazes de ver um bom exemplo a seguir? E eu questiono-me profundamente, pois eu quero ser esta chama com uma luz sempre acesa, cada vez mais com mais força, porque uma chama forte, uma chama que brilha constante, é capaz de atrair centenas de milhares de pessoas que ao vê-la, sentir-se-ão mais capazes de prosseguir buscando a sua própria coragem. Então eu sou essa luz que brilha, eu sou essa chama sempre acesa. No meu interior há tais qualidades que fazem com que eu me sinta estável, amada, forte. Uma força que não é física, uma força interior. A minha determinação e coragem fazem com que eu seja capaz de alcançar voos muito altos. Tudo é possível quando temos nas nossas mentes a ideia do que queremos e o que devemos fazer para alcançar aquilo. Então nós somos essa força, essa luz. Então visualizemos essa luz brilhante no nosso interior. Visualize essa luz a brilhar a partir do centro da sua testa. Apesar dessa chama como um todo estar a brilhar no seu corpo inteiro, pois ela vem de dentro para fora, mas o foco principal dessa luz é o centro da sua testa, pois este é o lugar de comando do ser eterno que é a alma. Então visualize essa luz a brilhar. É isso que você é. Você é esse ser de luz. Os teus sentimentos e pensamentos são essa chama sempre acesa. Então, conforme eu olho para mim mesma, eu verifico a grandeza daquilo que sou, um ser completamente elevado, eterno, distante da matéria. Eu uso a matéria, mas não sou a matéria. Eu sou um ser espiritual, brilhante e único.
E ao ter esse pensamento, eu sinto-me ainda mais forte. E nesse momento, eu visualizo um oceano de luz que vem ao meu encontro. De todas as chamas, esta é a chama eterna, mais pura e ilimitada que existe. Este é o oceano de luz. E conforme este oceano aproxima-se de mim, eu sinto-me completamente imersa nas ondas desta paz. Uma paz completamente limitada. Eu sinto-me abraçada por essa luz e na companhia dela eu sinto que a minha chama interna aumenta ainda mais, pois estar com esta chama faz com que naturalmente o meu eu interior brilhe cada vez mais. Então aquela é a chama eterna, o oceano de luz, que me envolve por completo. É como se nesse momento cada canto do ser tivesse a ser renovado, limpo. Eu preencho-me de uma energia positiva e única. A minha chama interior brilha de forma estável, de forma limpa, pois eu estou dentro da aura desta presença de luz tão rica, tão especial, tão única. Então esse oceano de luz envolve o ser na sua luz espiritual. E neste momento todas as negatividades, toda a tristeza do eu, tudo desaparece. Não há lugar para nada que seja negativo no meu interior. Eu mantenho a minha luz interna acesa, com muita força interior, com muito amor incondicional, serenidade, paz. Conforme eu vou sentindo cada qualidade, paz, amor, cooperação, serenidade, é como se a minha chama interna brilhasse cada vez mais. Eu sou este ser belo e único. Dentro do eu, toda a força necessária para vencer já existe. Eu sou luz, sou paz e mantenho esta chama interna sempre acesa. Então, com esta experiência e ainda ao visualizar essa chama brilhar no nosso interior, como se fosse algo físico,
Então, lentamente, preparamos-nos para trazer a nossa atenção para este momento, aqui, agora. Então, eu sou um ser de paz, de luz. Om Shanti.